Coloca o texto para mim, João capítulo 16 e o verso 33, por favor. João 16, 33. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma das coisas eu tenho certeza, e Jó ele declara, né? Jó ele vai declarar que o seu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Jó ele vai dizer que Deus ele é bem real, mais real do que você imagina. Salmo 46 vai dizer que Deus ele é um socorro bem presente na hora das nossas aflições. Vamos aprender com a palavra do Senhor, com muitos homens de Deus como Moisés, quando ele está em um momento de aflição que ele não tem saída, e Deus vai mostrar a saída para ele. Deus vai mostrar para ele que o Deus que escolheu é o Deus que está na frente. Por muitas vezes, ainda que os seus olhos físicos não consigam contemplar, Deus ele começa a operar milagre. E se você observar, você vai perceber que ele sempre esteve e sempre vai estar no controle de tudo. Presta bem atenção, porque João 16, 33 vai dizer o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende fé, eu venci o mundo. Tendes fé, ânimo, ele está dizendo fé. O Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, anima o povo, Moisés, porque coisa difícil é povo desanimado. Um povo desanimado não vai a lugar nenhum. Por mais que a gente fale da grandeza do poder, dizer que Deus vai cumprir as promessas, o povo diz: será? São 40 anos no deserto, será que Deus ainda vai fazer alguma coisa por nós? E Moisés diz: se prepara, porque ainda vocês vão contemplar tudo que Deus prometeu. Eu sei que por alguns momentos da nossa vida pensamos que Deus não vai cumprir o que Deus prometeu, porque o que está ruim começa a piorar, começa a desaguar, começa a escorrer do nosso controle, das nossas mãos, começa agora a fugir de todo o controle que você tinha, e Deus tira tudo do seu controle para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai dizer que ele venceu na mesma capacidade que nós. Ele vai mostrar que tudo que nós somos, ele também foi e suportou. No momento que ele foi para o Getsêmani, ele estava com tanto medo. Eu estou falando do próprio Deus, que lá em 1 João vai dizer que ele é Deus, ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quando disse que Jesus ia para a cruz, Jesus começou a ter tanto medo que começou a transpirar sangue. As glândulas começaram agora a ter uma pressão tão forte que Jesus não era nem para ter chegado na cruz. Não tem aquele momento de aperreio tão forte. Aí o que é que acontece com o ser humano normal? Dá parada cardíaca. O coração não suporta, porque o coração chega a acelerar tanto, os batimentos aceleram tanto que ele não consegue suportar, a ponto de travar o coração e dar uma parada cardíaca. Mas Jesus não poderia morrer, ele não podia morrer de parada cardíaca, porque tinha uma promessa sobre a vida de Jesus. Jesus não poderia parar, porque Jesus sabia o propósito da vida dele. Ele veio para um propósito. Jesus continuou em frente, Jesus nunca parou. E ele está dizendo para cada um de nós:
Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, olha para o Senhor, vê que somente o Senhor pode trazer a solução para o teu problema. Porque muitas vezes você pensa que não vai chegar, e Ele está dizendo: você vai chegar, porque eu estabeleci a promessa, e a promessa quem determinou foi eu, quem escreveu a tua história foi eu, quem determinou e já disse que vai chegar sou eu. E não adianta se levantar, porque pode se levantar da direita, da esquerda, porque vai cair por terra, não vai prevalecer. Aquilo que se levanta contra a tua vida não vai prevalecer. Pastor, por que tanto sofrimento? É somente para provar se realmente você ama a Deus ou não. Porque no casamento a gente faz aquela confissão de fé e diz que vai amar na riqueza e na pobreza. Eu quero ver na hora que chegar a pobreza, que na riqueza todo mundo é bom, todo mundo ama. Na riqueza não tem briga, pode até ter, mas comparado com a pobreza, é ou não é? Principalmente aquele que tem fome por dinheiro, misericórdia, não pode pegar R$1 dele, pode pegar R$1 dela, que arruma uma confusão. Já arruma uma contenda, vai pagar meu dinheiro. Não, tem hora que é assim, né? Espera aí, na hora do casamento, o que é meu não é teu? Não foi feito a confissão de, né? Então tem hora que o processo que você passa é Deus dizendo: você esqueceu que você é a minha noiva? Você esqueceu que você fez um voto de fidelidade? Você esqueceu que você disse que me amaria? Na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, no aperto e fora do aperto. Abacuque declara e diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, as ovelhas do curral sejam arrebatadas, o fruto da oliveira minta, ele diz: e eu me alegrarei no Senhor. Gideão não para e continua lutando e acreditando que Deus ele vai chegar na sua causa, e ele vai sofrendo, humilhado e orando e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus do passado, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus do passado, então faz milagre, Senhor. Jó, ele se coçando as suas feridas com um caco de telha, o povo humilhando ele, dizendo que ele estava em pecado, dizendo que não tinha solução para ele, porque o povo fizeram uma campanha de 30 dias, passou-se os 30 dias e Jó não foi curado. Todos os rabinos que tinham intimidade com Deus da época, que pregava a palavra, fez uma campanha de 7 dias, não resolveu, de 30 não resolveu, de 40, de 60, de 1 ano, e não resolveu a vida de Jó. Olharam para Jó e disse: que maldição foi essa? Mas não sabe o propósito que Deus tem na tua vida. O problema é que muita gente se levanta para te julgar, mas não entende o processo, não entende o quanto você está sofrendo, não entende o quanto você está gritando e dizendo: Deus, me socorre, Deus, não é isso que eu quero passar, Deus, não era isso que eu queria viver, mas o que eu queria viver era outra coisa. E Deus está dizendo: tem calma, porque é necessário, tem calma, porque tem muita coisa para acontecer nessa caminhada. Jó, por muito tempo sofrendo, e começa a contemplar que muitos leprosos que adoeceram no mesmo tempo que ele, todos já morreram, só resta Jó. Aí Jó diz assim: se eu não morri, é porque ele tem um propósito na minha vida. Se eu não morri, é porque ele vai chegar na minha vida. Um certo dia Jó, ele se levanta, enquanto parece que nesse dia todo mundo se levantou para dizer um bocado de coisa com Jó, mas Jó olha para cima, se levanta e diz assim: uma coisa eu quero dizer para vocês, eu sei que o meu Redentor, e quando eu estou falando do meu Redentor, estou dizendo que está escrito lá em Romanos capítulo 8, no momento que o Senhor diz assim: quem tentará acusações contra os escolhidos do Senhor, o Senhor justificará a todos vós.
O Senhor conhece os vossos passos, o Senhor conhece a vossa caminhada, o vosso pensamento. Não adianta se levantar. Tem hora que você tem que se calar e deixar as coisas caminhar, porque do teu lado está o maior, do teu lado está o mais forte, do teu lado está o guerreiro, o general de guerra, do teu lado está aquele que te protege da direita e da esquerda. E o momento que você tem para viver é um momento de silêncio, porque palavra não muda a situação. Porque o povo reclama porque a porta estava fechada. O povo reclama porque está prestes a perecer e a morrer. E o Senhor diz assim: se for para rogar praga contra a vida de vocês, é melhor que vocês se calem. Está escrito lá em Êxodo capítulo 14, 14. No momento em que o povo está murmurando com Moisés e dizendo: Moisés, nós vamos morrer. Aí o Senhor diz assim: diga a esse povo que se cale, porque o mesmo Deus que tirou do Egito, o mesmo Deus que fortaleceu para chegar até aqui, é o mesmo Deus que vai abrir as portas e vai mostrar que Ele é grande e Ele é poderoso. Diga ao povo que se cale. Não importa se vem faraó lá atrás, não importa se vem soldado, não importa se vem espada, não importa se vem carro de guerra. O importante é que esse povo vai se calar e eu vou dar livramento a eles. Deus manda o povo se calar porque Deus vai dar livramento. O povo precisa silenciar porque Deus está pelejando. Se for para abrir a boca, para soltar palavras de maldição, é melhor que você nem fale. Mesmo que venha ao pensamento, repreende o pensamento. Jesus, no seu sofrimento, Ele ora ao Senhor. Eu preguei a semana passada. E Ele ora ao Pai, e o Pai faz um silêncio. E tem hora que Deus vai silenciar para poder acontecer o processo. Tem hora que você vai dizer que Deus não existe, o céu está de bronze, Deus não responde a tua oração. Cadê Deus que não está vendo o processo que eu estou passando? Se Deus silenciou para Jesus, quem é você para Deus não silenciar? E Deus está dizendo: de que lado você vai ficar? Vai desistir? Porque eu não te chamei para desistir, eu te chamei para avançar. Porque quando as portas se fecham, sou eu que abro ainda. Porque quando as portas se fecham, sou eu o Senhor que vou na frente, corto o arco, quebra a lança. Sou eu teu Deus, sou eu teu Senhor. Sou eu que faço você ver o que ninguém vê. Sou eu que faço você ter fé. Enquanto todo mundo está se levantando dizendo que não vai acontecer, eu encho o teu coração de esperança. E você começa a profetizar no vale de ossos secos. Você começa a profetizar na porta fechada. Você começa a profetizar nas impossibilidades. Eu sou o Senhor da tua vida. Ei, o Senhor está dizendo nessa noite: os remanescentes ainda existem. Ainda existe Gideão, ainda existe José, ainda existe pessoas que não retrocedem. Abacuque está de pé e dizendo: Senhor, eu estou contigo. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou contigo, Senhor. Eu quero caminhar contigo, porque o Senhor ainda é minha alegria e sempre vai ser a minha alegria, Senhor. Se Deus silenciou para Jesus, quem é eu? Quem sou eu? Quem é você para Deus nos silenciar? Eu começo a ver as histórias de pessoas, e não tenho mais tempo. Eu começo a ver a história de pessoas que teve encontro verdadeiro com o Senhor e nunca mais essa pessoa foi a mesma. Nós olhamos para trás e começamos a ver o velho Abraão, quando Deus chama ele e ele tem um encontro com Deus. Nunca mais ele é o mesmo Abraão, porque no começo o nome dele era Abrão. E depois Deus está dizendo: eu não vou mudar não somente a tua história, mas eu vou mudar até o teu nome. Tem hora que Deus ele entra no negócio, ele está dizendo: você não está entendendo, eu não só vou te arrancar das drogas, mas eu vou te fazer pastor. Porque muitos dizem que é impossível, porque você já fez pintou a miséria. Mas Deus está dizendo: quando eu quero mudar a história, eu mudo a água para o vinho, eu mudo a história, eu trago alegria nessa casa, eu trago alegria nessa família, eu trago alegria sobre esse lugar, eu trago alegria sobre a tua vida, e mostro que eu sou o Senhor do impossível. Deus ele começa a mostrar
que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Moisés, depois que viu a sarça ardente, Moisés nunca mais foi o mesmo. Moisés, quando viu aquela sarça ardente, Moisés, ele recebe uma carga de unção tão grande que ele nem imagina quem é Moisés. Moisés já não é mais o velho Moisés. Moisés é um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Moisés caminha como um homem normal e Deus diz: Moisés, você não é mais um homem normal. E Moisés diz: Senhor, eu sou. E o Senhor diz: não é. E ele diz: e como é que eu sei? Ele diz: coloca a mão na tua capa. E Moisés coloca, quando tira a sua mão está leprosa, ele diz: coloca de novo. Quando coloca, a sua mão está curada. E Moisés: Senhor, será que eu não sou um homem normal, Senhor? Ele diz: não é, Moisés, você é um homem transformado. Como é que eu sei, Senhor? Moisés joga a vara no chão, a vara se transforma numa cobra. Moisés pega a vara, aliás, pega a cobra e pega pelo rabo. Moisés pega a cobra pelo rabo e a cobra se transforma na vara de volta. Deus está dizendo: Moisés, tu está lidando com um feiticeiro, mas eu quero mostrar para o feiticeiro que eu sou maior do que o feitiço. Eu quero mostrar para ele: todo feitiço que foi levantado eu quebro. Tudo aquilo que disse que ia dar errado, eu vou mostrar que ainda tem homem e mulher de Deus que quando dá a ordem se cumpre, o mal cai por terra. O mal começa a perecer, porque não adianta confrontar o povo de Deus. O povo de Deus já foi selado, escolhido, separado. Não adianta. Deus, quando escreve a história, diz a palavra do Senhor que passa céus e passa terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Passa céus e passa terra, mas a palavra que o Senhor determinou vai se cumprir. Isaías vai dizer que a palavra do Senhor, quando ela é ministrada, ela não volta mais vazia, mas ela faz o que foi determinado, o que lhe apraz. Ela faz conforme o Senhor determinou. E não adianta o homem querer impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, não adianta alguém se levantar para impedir. E quando Deus quer contrariar a situação, Deus, ele chega e marca o encontro com o homem. Eu estava vendo a história de alguns homens e eu disse: meu Deus, eu quero ver algumas histórias. Ontem eu parei e fui ler a história de um homem. O nome dele é Jim, né? Que ele fez a gravação do filme de Mel Gibson. Eu acredito que tem esse filme aí, não tem? Jesus? Aquele filme bem forte. Quem já viu aquele filme? Eu acho que foi gravado em 2099, eu acho 2002, não lembro bem. Ele foi gravado esse filme. Presta bem atenção. Eu começo a ver que quando, eu até falei aqui, quando uma pessoa assiste um filme de terror, e tem gente que pensa que é mentira, viu? Quem assiste filme de terror atrai maldição para dentro de casa. Você não tem ideia, quem assiste filme de terror atrai maldição para dentro de casa. Eu já falei e repito mais uma vez: todo cenário de filme de terror que é produzido, as gravações, sempre morre de 3 a 5 pessoas ou até mais. Atores que começam a gravar aqueles filmes, começa a acontecer para coisas paranormais e começa a matar os atores. Atores morrem de acidente, outros morrem de infarto, e aí vai morrendo, e você não tem ideia. Aí eu disse: tá bom, ok, eu conheço as artimanhas do diabo. Agora vamos ver quem grava o filme de Jesus, o que é que acontece. E aí Mel Gibson chega para aquele rapaz e diz assim: a primeira coisa, eu quero te escolher para gravar esse filme. Você quer gravar esse filme? Ele disse: quero. Ele disse: primeira coisa, eu escolhi você porque você tem as iniciais. O seu nome é Jim, o outro nome eu não sei pronunciar, mas é com C.
Então J no começo e C no segundo nome. Aí ele diz assim: você sabe que a gravação desse filme é uma ida sem volta. Como é que é? Ele disse: a gravação desse filme é uma ida sem volta. Eu te escolhi porque você tem as iniciais de Jesus Cristo e você tem 33 anos. Meu Deus do céu. Aí ele disse: eu entendo que eu fui separado para isso. Você está entendendo que você vai gravar esse filme e nunca mais você é a mesma pessoa? Ele diz: eu estou entendendo. Mas o entendimento dele não tinha compreensão do que ia acontecer. Preste atenção, porque quando eu comecei a ver a história, ele contando a história dele, primeira coisa, ele disse que o outro foi escolhido também para representar Barrabás. Teve outro, eu não lembro o nome dele. E ele disse: não, eu queria apresentar Pedro, porque o papel de Pedro recebia mais dinheiro. Mas não tive como, mas eu tinha que apresentar Barrabás. Até na gravação do filme, Jesus se envolve para poder um negócio sair conforme ele quer, sair conforme estabelece. Aquele homem, ele diz assim: vamos gravar. E aí dá o roteiro para ele gravar. Ele diz que chega a um ponto de entrar na história de uma forma que ele não compreende, mas aquilo em vez dele tomar a história para si, a história foi quem tomou ele. E ele disse que nunca mais foi a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque nas gravações, enquanto ele estava gravando, caiu um raio que torou o ombro dele. Enquanto ele estava gravando lá em cima, no Getsemane, estava ali, e quando ele estava gravando, um raio não caiu só uma vez, mas caiu mais de 3 vezes, caiu o raio, e ele ficava sem compreender. Ele está dizendo: o que é isso? Como é que é isso? Então entenda, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus, ele disse: Pai, está tudo consumado, a palavra do Senhor vai dizer que o sol escureceu, a terra se fendeu, diz que os mortos começaram a ressuscitar, o sobrenatural começou a acontecer. E eu via ele contando aquela história e dizendo que você não tem noção do que eu passei para gravar a cena do filme de Jesus. Ele diz: eu lembro que uma vez, no momento da chicotada, né, para ele ser chicoteado, eu lembro que uma vez eu estava lá naquela posição e tinha uma proteção nas costas, não dá para ver mais na gravação. E ele dizendo que uma certa vez, quando o soldado foi chicotear, chicoteou, mas uma daquelas chicotadas bateu na costela dele. E quando bateu na costela dele, ele disse que na mesma hora ficou sem fôlego, perdeu o fôlego, olhou para o soldado e chamou alguns palavrões com ele. Mas ele entendia que ele tinha um chamado para apresentar aquele filme, para gravar aquele filme. E ele diz que outra vez o soldado, sem perceber, acertou outra chicotada, e ali ele cai no chão sem fôlego. E na mesma hora o Senhor fala com ele e diz: meu filho, entenda que o papel que você está apresentando, você não sabe da responsabilidade. Você vai sentir tudo que ele sentiu. Ele começa a contar aquela história e diz que enquanto ele carregava aquela cruz, já com o ombro deslocado, doendo, a cruz muito pesada, ele diz que começa agora a ver coisas sobrenaturais, que Deus está cuidando dele, que Deus está mostrando realmente o sofrimento que Jesus passou, que agora ele está sentindo na pele, e vê uma reflexão sobre a vida dele, e ele começa a entender toda a história, porque a palavra do Senhor diz: o que eu faço hoje você só entende depois. E ele começa a refletir sobre todo aquele trajeto. A palavra do Senhor diz, aliás, a palavra do Senhor diz que Barrabás está pronto ali para julgar ele. E o ator que estava representando Barrabás, na hora que olhou para o ator que estava representando Jesus, ele disse: naquele momento, ele representando Barrabás tinha que ser solto, né? Barrabás tinha que ser solto.
Na hora que ele olha para Jesus, ele diz que o olhar do ator foi exatamente dizendo para ele, do olhar, ele dizendo: eu te amo. Aquele que representava Barrabás, quando olhou no olhar dele, que realmente aquele cara tomou a forma total de Jesus, com todo o sofrimento, com tudo aquilo que ele estava passando, aquele ator diz assim, que quando olhou, que ele disse assim, que aquele olhar falava para ele, dizia assim: eu te amo. Ele disse, naquela mesma hora ele não aguentou, ele parou a cena, porque ele começou a chorar e dizer: como é que depois de tanto sofrimento esse homem ainda tem amor dentro dele? Diz que na mesma hora aquele homem se converteu, e aquele homem não era crente, aquele homem não cria em nada, aquele homem simplesmente era ateu. A quantidade de pessoas que se converteram nesse filme, pessoas que nem acreditavam que Deus existia, mas no decorrer da cena do filme, muita gente começou a se render aos pés do Senhor. Eu começo a ver e entender que aonde Jesus entra, o diabo não adianta dizer que vai dar errado. Aonde Jesus está, o ambiente muda. Quando Jesus chega, o homem não é nada, o homem não adianta, as possibilidades, o conhecimento, a sabedoria do homem não vale nada, o dinheiro não vale nada. Ele diz, depois que eu terminei de gravar esse filme, Hollywood para mim acabou. Me chamaram para fazer cena de filme somente para colar perto da mulher. Eu disse, eu não consigo mais. Somente para beijar, um beijo técnico. Ele disse, eu não consigo mais. Eu só sei que as portas se fecharam para mim. E hoje eu só consigo fazer filme se realmente for filme evangélico. Mas o mundo totalmente acabou-se para mim. Quero dizer para você, Deus, Ele quer mudar a tua história, mas Ele procura pessoas que entendam que tem um propósito. Nessa noite eu quero que você compreenda, Deus vai mudar a tua história. Se levantou para te destruir, vai se levantar. Ele está dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenha fé. Assim como Deus silenciou para Jesus, talvez está silenciando para você. Mas Ele está dizendo, o processo continua, não vai parar nada. Ainda tem mar para se abrir, tem deserto para passar, mas a promessa vai acontecer. A promessa vai acontecer. O que eu estabeleci vai acontecer. Você crê? Eu quero somente, chegou o tempo se foi, mas eu quero colocar um vídeo que eu assisti hoje. Eu preciso que você assista esse vídeo. Coloca na tela, Júnior, por favor, esse vídeo. Apaga essas luzes aí, por favor. Glória a Deus. Eu acho que alguém já assistiu esse vídeo, mas esse vídeo eu assisti, é muito forte hoje. Amém? Quando Deus mandou pregar, eu não quis pregar. Quando Deus mandou louvar, eu não quis louvar. Quando Deus olhou para mim e disse, volta para casa, eu não quis voltar. E quando Deus olhou para mim e disse, é tempo de eu cumprir promessa, eu olhei para o céu e disse, eu não quero que a promessa se cumpra. E quando eu tentei correr para um lado, eu tomei as 31 facadas. Perdi rim, metade do fígado, rebentaram com tudo por dentro. Já me abriram por 6 vezes. E quando o meu corpo era levado, morto sem vida, aí Jesus olhou para mim e disse, não é tempo de morte, mas sim respira e vai e prega a minha palavra. Mas mesmo assim, desobediente, não quis ouvir a voz do Senhor, achando que Deus não ia mais puxar o anzol. E quando tentei correr para o outro lado, tomei um tiro na costela. Fiquei na cadeira de roda, um ano sem andar, minhas pernas afinaram. Dores crônicas, por um fio de cabelo que eu não fico paraplégico. Mas mesmo assim, quando eu tentei correr para o outro lado, tomei 5 facãozadas. Uma na mão direita,
Perdi movimento de um dedo, uma na mão esquerda. Perdi movimento de 2 dedos, uma no joelho, 2 na minha cabeça. Quase abriram a minha cabeça e me jogaram dentro da valeta. E quando eu estava dentro daquela valeta, a minha visão escureceu, minhas forças decaíram. E daquele exato momento, quando eu estava pronto para morrer, eu lembrei de todas as oportunidades que Deus tinha me dado. Eu lembrei de toda a promessa de Deus sobre a minha vida. E quando naquele exato momento eu fiquei quietinho, as lágrimas rolavam sobre o meu rosto, eu sentia a minha cabeça aberta e o sangue jorrava. E quando eu estava naquele exato momento caído, pronto para morrer, a minha respiração já não tinha mais. E quando de repente, cascalho daquele lugar, eu escutei passos de pegada sobre aquele lugar. Foi quando eu respirei fundo e perguntei: tem alguém aí? Foi quando uma voz poderosa soube e disse: sou eu, Deus impossível. Sou eu, Deus que muda história. E sou eu, Deus que trouxe a minha serva para esse lugar, para você saber que você ainda não vai morrer. Eu me lembro da promessa, e vou eu cumprir a cada um na sua vida. Não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Vou eu mudar a tua história. Deus está olhando para alguém através desse vídeo e está dizendo: não tem para onde se esconder, não tem como correr. Deus está olhando para alguém e está dizendo: quanto mais tu correr, mais eu vou te apertar. Quanto mais tu correr, mais vou eu te quebrar. Mas vou eu te trazer de volta, e você vai louvar, tu vai pregar, porque eu tenho projeto e será concluído na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é Deus ou não? Deus quando quer, o diabo não impede, não adianta. Agindo Deus, quem impedirá? Ainda eu vejo crente sem querer orar, sabe? Eu ainda vejo crente sem querer buscar. Eu ainda vejo crente querer viver das suas maneiras, das suas vontades. Fica de pé toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Eu sei que aqui não tem. Aqui tem crente que realmente tem um propósito com Deus. Eu sei que nesse lugar tem crente que realmente deseja a presença do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, meu Deus e eterno Pai. Vamos louvar o Senhor. Fernando já foi? Glória a Deus. Tenha certeza, Deus de promessas, o Deus que fez a promessa vai se cumprir. Nessa noite tem crente, eu não sei, que realmente sabe que você sempre foi chamado, mas está afastado do Senhor, está longe do Senhor. Se tem alguém que quer se converter ao Senhor, que quer renovar a aliança, vem aqui à frente. Se tem alguém que nesta noite entende que Deus ele se separou para um propósito, então vem aqui à frente. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus ele marcou esse dia para você. Deus ele te dá mais uma chance. Nessa noite ele te separou para que você assistisse e ouvisse tudo aquilo que ele precisa falar. Eu tenho certeza que nessa noite Deus ele te consola, mas você precisa estender as mãos. Você precisa dizer: Pai, eu estou aqui. Não é somente você no seu quarto. Eu sei que no seu quarto precisa, mas essa noite você precisa declarar diante de Deus e diante dos homens também que você quer Ele, que você ama Ele. Porque quando a gente ama alguém, a gente não vai simplesmente estar em oculto, mas a gente quer falar para todo mundo que nós amamos aquela pessoa. Presta bem atenção. O nosso desejo é de gritar, é dizer: eu te amo. Então nesta noite eu quero que você realmente, se Deus está dando a oportunidade para você chegar até aqui na frente, então venha. Não duvide. Eu tenho certeza que Deus determinou que hoje é um dia que Ele marca o encontro contigo. Vamos louvar ao Senhor. Sei que os teus olhos, sim, Senhor, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, e os teus